Olá, amigos, irmãos e companheiros de jornada que têm nos acompanhado nesses anos, desde que começamos a pandemia, que acompanham o nosso canal. Quero te convidar nesse tempo, antes da gente abrir a Bíblia, de ouvir Deus falando no nosso coração, que a gente pudesse falar com Deus, pedir que Ele nos abençoe nesse tempo de reflexão. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado por poder ter esse tempo para ouvir o Senhor através da Tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus, e nos dê compreensão na mente e coração, para que a gente possa não apenas compreender a Tua palavra, mas acolhê-la no coração. Eu te peço e eu oro em nome de Cristo. Amém. Nós temos conversado nas últimas semanas, nos últimos domingos, refletindo sobre essa série. Missão Possível. O desafio de ser igreja em missão. Reflexões no livro de Atos, onde nós temos aprendido com a palavra o que significa viver como comunidade cristã, o que significa ser uma igreja viva que cumpre o propósito para qual ela foi chamada. E a nossa reflexão de hoje está no livro de Atos, capítulo 11, versos 1 a 18. Mas para a gente compreender o que acontece, o que é narrado, no capítulo 11 nós precisamos voltar ao capítulo anterior e compreender e conhecer, para que a gente possa compreender o contexto em que o capítulo 11 foi narrado. E capítulo 10 é a narrativa de duas experiências sobrenaturais, duas experiências grandiosas em que duas pessoas em situações diferentes, em lugares diferentes, são conduzidas por Deus num encontro em que vai transformar a vida de ambas as partes. Capítulo 10 começa desse modo. Morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como também era toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta das 3 horas, teve uma visão na qual viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer: Cornélio. Temeroso Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou: Que é, Senhor? E o anjo respondeu: Suas orações subiram até Deus e Ele as guarda na memória. Suas orações e esmolas. O anjo aparece a Cornélio e fala: Deus tem ouvido as suas orações e tem observado as esmolas que você tem dado aos pobres. E, sem demora, assim que o anjo aparece, ele já responde: Que é, Senhor? O anjo prossegue dizendo: Agora, versículo 5, envie alguns homens a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira-mar. E diz o verso 7 que assim que o anjo foi embora, Cornélio chamou 2 servos de sua casa e um soldado devoto de seu grupo de auxiliares. Ele lhes contou o que havia acontecido e os enviou a Jope. Deus falou com Cornélio. Cornélio entendeu, Cornélio creu no que Deus através do anjo lhe falou, e Cornélio então já se prontificou a buscar Pedro. Ele separou um servo e um soldado para que fossem a Jope para buscar Pedro. E enquanto isso acontecia, enquanto os 2 servos e os soldados iam na direção do lugar onde Pedro estava, Pedro também teve uma experiência. Atos capítulo 10 ainda. O texto diz que Pedro ele teve uma visão de algo como um pano que descia do céu, cheio de animais impuros, ou seja, animais que em questões cerimoniais dos judeus eram animais que não deveriam ser usados como sacrifício, eram animais impuros e nem comidos. E então, de dentro no meio daquela visão, veio uma ordem.
Verso 13: Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. E Pedro, como um judeu de formação, como um judeu de religião e cultura, ele responde: de modo nenhum, Senhor, respondeu Pedro. Jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura e imprópria. Mas a voz falou novamente: não chame de impuro o que Deus purificou. A mesma visão se repetiu 3 vezes, então subitamente um lençol foi recolhido ao céu. E enquanto Pedro estava pensando no que significava aquela visão que ele teve, bateram na porta os 2 servos e o soldado que Cornélio enviou. Pedro recebe e os servos e o soldado explicam o que eles foram fazer lá. E então, como era uma distância considerável para voltar para casa a pé e chegar ainda sendo claro o dia, eles pousaram na casa onde Pedro estava. Então, no dia seguinte, Pedro vai junto com eles para a casa de Cornélio. Então, Pedro, naquele momento, ele se viu numa situação bem diferente do que ele havia já vivido. Ele, como judeu, numa visão equivocada do povo de Israel, do papel do povo de Israel, ele achou que a vida era de um jeito e ele trouxe essa mentalidade para dentro da vida de igreja. E Deus estava querendo corrigir essa visão que Pedro tinha, que era uma visão equivocada. Então Pedro diz a eles, deixa eu ampliar a tela para você ver melhor o verso. Então Pedro diz a eles: vocês sabem que nossas leis proíbem que o judeu entre no lar de um gentio, como este, ou se associe com os gentios. No entanto, Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Por isso vim assim que fui chamado, sem levantar objeções. Agora, digam por que vocês me mandaram buscar. Gentios, que Pedro faz referência, era todo aquele que não era judeu, todo aquele que não seguia as leis judaicas. Esses eram chamados gentios. E Pedro recebeu essa formação, recebeu essa mentalidade dos seus antepassados, de que um judeu não poderia entrar na casa de um gentio e muito menos comer com ele, porque significaria ter comunhão com aquele que não era parte do povo de Israel. E Pedro entende então que aquela visão que ele teve era Deus dizendo que ele não deveria considerar ninguém impuro ou impróprio. Mas Pedro ainda assim tinha uma pergunta: por que vocês me mandaram chamar? E então Cornélio conta a sua experiência, a visão que ele teve, e diz a ele, olha que interessante, assim mandei buscá-lo. Depois que ele conta a visão que ele teve, a ordem do anjo, então ele diz, assim mandei buscá-lo de imediato, e foi bom que tenha vindo. Agora estamos todos aqui esperando diante de Deus para ouvir a mensagem que o Senhor mandou que você nos trouxesse. Olha que interessante. 2 acontecimentos separados. O anjo aparece para Cornélio, Deus fala com Pedro e enquanto eles estão ali falando, trocando as suas experiências, compartilhando o que Deus falou com eles, eles percebem que era uma coisa só. E Pedro encontra alguém que não tinha um histórico, que não tinha uma tradição judaica como ele teve, na qual ele foi criado, dizendo assim, fala que nós estamos prontos para ouvir a mensagem que o Senhor mandou que você trouxesse para nós. Olha que movimento de Deus na vida dessas 2 pessoas. Não só das 2, mas de todos que estavam ali presentes. E enquanto Pedro, então, trazia essa mensagem que Deus havia dado para ele para passar para Cornélio, que era nada mais do que a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo desce sobre aquelas pessoas, aqueles gentios que estavam ali. Eles manifestam o dom de línguas e elas creem na mensagem. Não podemos afirmar assim categoricamente que eles receberam. O Espírito Santo veio e eles creram, mas o fato é que eles creram na mensagem e foram em seguida batizados.
Pedro entendeu que não havia mais preconceitos, não deveria haver mais preconceitos de judeu e gentio, deveria haver mais separação, discriminação. E então essa experiência do capítulo 10 chega até os ouvidos da igreja em Jerusalém, nos ouvidos dos líderes e especificamente de alguns discípulos que o capítulo 11 identifica como discípulos judeus. E no lugar deles agirem ou reagirem a essa notícia de uma forma alegre, puxa Pedro, você pregou a palavra, que bom que pessoas estão se juntando a nós, estão aderindo à fé em Jesus Cristo. No lugar deles com alegria dizer isso, eles reagiram de uma forma bem diferente. Olha só como eles reagem. Mas quando Pedro voltou a Jerusalém, os discípulos judeus o criticaram dizendo: você entrou na casa de gentios e até comeu com eles. Olha que coisa curiosa. Se a vida da igreja, parte da vida da igreja, era pessoas ouvindo o evangelho e vindo para Jesus Cristo, não deveria ser esse um motivo de alegria, aquilo que aconteceu no capítulo 10? Mas olha que interessante, esses discípulos judeus criticaram Pedro, dizendo: você entrou na casa dos gentios e comeu com eles. Parece que as pessoas terem compreendido o evangelho e vindo a Jesus Cristo com fé e com rendição não era importante. E quem eram esses discípulos judeus? Eram aqueles que haviam ouvido do evangelho, haviam entendido a mensagem da salvação, mas estavam ainda agarrados, ancorados nas tradições judaicas, que dizia que os judeus não poderiam se misturar com os gentios. E eles não haviam entendido ainda a amplitude do evangelho, a amplitude e a profundidade da mensagem do evangelho, o poder da mensagem do evangelho. E eles colocaram na cabeça deles que a única forma de ser igreja de fato é sendo apenas judeus. Eles não podiam admitir que outros não judeus participassem da vida da igreja. E então Pedro precisa explicar. Atos capítulo 11, verso 4 diz assim: então Pedro lhes contou exatamente o que havia acontecido. E Pedro compartilha com eles a experiência sobrenatural que ele teve, que o fez rever os seus conceitos, que o fez abandonar os seus preconceitos, com os quais ele cresceu achando que era natural, era normal. E que, na verdade, aquele zelo pelas coisas de Deus nada mais era do que uma mera religiosidade vazia. Talvez você esteja aí ouvindo: poxa, pastor, então Pedro ele abandonou as crenças que ele tinha por causa de uma visão. Será que isso não seria um tanto perigoso? Será que para os dias de hoje a gente não correria o risco de acabar afrouxando os padrões, os altos padrões de Deus, de santidade, de moral, e a gente acabar se tornando permissivo? No nosso texto de hoje a resposta seria sim e não. Como assim sim e não, pastor? Sim, nós corremos o risco de nos tornarmos permissivos, afrouxar os padrões de Deus, de santidade, do certo e do errado, se a gente caminhar pela via do sentimentalismo, se a gente caminhar pela via de agradar as pessoas e não a Deus. Nós corremos o risco sim, mas a resposta também é não. Se nós formos honestos o suficiente para questionarmos as tradições que nós recebemos e perguntarmos para nós mesmos se elas realmente condizem com o Evangelho de Jesus Cristo, condizem com a mensagem de Jesus, condizem como Jesus lidava com as pessoas, se ela condiz com a missão da igreja. Porque a palavra de Deus nos dá diretrizes, nos dá parâmetros para discernir o que é bom e o que não é. Para discernir o que é gosto pessoal, o que é cultural, do que é bíblico. Depois que Pedro explica a eles e fala que eles também receberam o Espírito Santo, eles também creram na mensagem do Evangelho, a atitude deles mudou.
É interessante que esses discípulos judeus, apesar de estarem agarrados às tradições, agarrados ao que eles aprenderam, eles não eram inflexíveis quando eles ouviram da palavra de Deus e foram convencidos por ela. E diz o verso 18, que é o último verso do trecho de hoje, que ao ouvirem isto, pararam de levantar objeções e começaram a louvar a Deus, dizendo: vemos que Deus deu aos gentios o mesmo privilégio de se arrepender e receber a vida eterna. Puxa, finalmente esse ponto de tensão foi resolvido. Esse ponto de tensão foi, essa aresta foi acertada. É interessante que a vida da igreja, ao longo da história, demonstra vários momentos de ajustes, demonstra vários momentos em que as pessoas precisavam rever os seus conceitos à luz da palavra. E não é diferente hoje. Apesar de ter passado quase 2000 anos de história de igreja, nós precisamos ainda tomar cuidado, ficarmos atentos, porque, vez ou outra, tradições e às vezes até crenças estranhas ao Evangelho podem se fazer presentes na vida da igreja. E para que a gente cuide da saúde da comunidade da igreja, a gente precisa observar 2 pontos que eu quero trazer nessa manhã. Em primeiro lugar, que Cristo é o pilar central da igreja. A gente precisa lembrar que a identidade da igreja não é o estilo de louvor. A identidade da igreja não é a programação que ela pratica. E muito menos é o formato do culto. Tudo isso é parte da identidade da igreja, mas não é o centro da identidade da igreja, não é a marca principal da igreja. Igreja é a comunidade formada por homens e mulheres que confessam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e vivem em obediência a Ele e vivem na comunhão entre os irmãos. Mas apesar de cada igreja ter suas tradições, seus costumes, a sua forma de fazer as coisas, de organizar a vida da igreja, essas coisas não são insubstituíveis. Aliás, é possível que a gente siga um protocolo que nos foi passado de uma forma zelosa, de uma forma cuidadosa, e ainda assim não sermos igreja. Porque igreja não é meramente o que a gente faz. Igreja, a identidade dela está centrada em Jesus Cristo. Ele é o pilar central da igreja. Tem pessoas que preferem hinos tradicionais do cantor cristão, do de qualquer outro cristão. Aqueles hinos antigos, escritos em 1800, em 1900, que são hinos, muitos deles, hinos bonitos, abençoadores, eles edificam. Mas há também aqueles que gostam de música contemporânea. E não é questão de um estar errado, o outro certo, mas são apenas questões de diferença de gosto, de estilo e às vezes até diferença de geração. Cada igreja tem as suas peculiaridades. A nossa igreja, por exemplo, é uma igreja Nikkei, ou seja, uma igreja voltada para a comunidade japonesa, que tem elementos da cultura japonesa inseridos na nossa vivência de igreja. Mas nem por isso deve ser considerado mais importante que a pessoa de Cristo. Como eu falei inicialmente, a igreja em Jerusalém ia muito bem. O problema é que ela estava se limitando àqueles que pensavam igual, àqueles que receberam uma cultura igual, e estava se fechando, apesar de estar crescendo, mas crescia apenas entre aqueles que eram de descendência, ou ascendência, na verdade, ascendência judaica, deixando de fora aqueles que Jesus Cristo queria que a igreja também alcançasse. Atos capítulo 1, verso 8 diz, Jesus fala assim, esperem até que o Espírito Santo desça, e então vocês receberão o poder que vem do alto, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A igreja estava só ali na região de Jerusalém, da Judeia e de Samaria, não apenas geograficamente, como também etnicamente. Cornélio não era judeu. Cornélio era
um oficial italiano e um oficial romano. Ele não tinha tradições judaicas, ele nem tinha sangue judaico, se a gente pode assim colocar. E essa igreja estava então se limitando, colocou o centro da existência dela na história do povo judeu, deixando de avançar para onde Deus queria levá-los. Somente o Evangelho tem poder para mudar o coração do homem. Uma tradição, uma cultura não tem esse poder. Ele pode acrescentar coisas interessantes às pessoas, mas não pode transformar seus corações. Não é capaz de transformar pessoas que pensem somente em si mesmas, naqueles que passam a pensar em outros, no lugar de colocar a si mesmo em primeiro lugar. Porque não é um hino ou uma música contemporânea que pode tornar um culto mais espiritual. Na verdade, tem a ver com o coração. Você pode continuar gostando de hino se você gosta de hino, você pode continuar gostando de música contemporânea se você é adepto à música contemporânea. Mas não deixe que os seus gostos pessoais, as tradições que você recebeu, sejam mais importantes que a pessoa de Cristo Jesus. Ele deve ser o centro. Ele é a única parte inegociável da vida da igreja. Porque ele é uma pessoa. Ele é o nosso Salvador. Ele é o único insubstituível. Todas as outras coisas com o tempo vão se desgastar. Todas as outras coisas com o tempo vão ter que se adaptar. Mas a única coisa que não se adapta, a única coisa que não se troca é Jesus Cristo. E a segunda questão que quero trazer aqui. A primeira é que Cristo é o pilar central da vida da igreja. E o segundo é que a palavra de Deus, é ela quem dita o padrão. Não é a cultura, não é a geração, é a palavra de Deus que dita o padrão. O apóstolo Paulo fala a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. A palavra de Deus é o padrão. A palavra dele é que nos dá o parâmetro de quando essas coisas acontecem, esses conflitos acontecem, esses choques, essas arestas surgem. É a palavra de Deus que nos dá o padrão de como a gente lida então com essa dificuldade ou com essa adaptação, com esse desafio. E quando eu digo que a palavra de Deus é o padrão, não significa que você vai pegar um versículo ali e vai aplicar diretamente à sua vida. Não. A palavra de Deus, ela precisa ser compreendida, precisa ser estudada, ela precisa ser devidamente interpretada para trazer os princípios para a sua vida e assim aplicar. A palavra de Deus nos traz exemplos do que nós devemos fazer e de exemplos que nós não devemos seguir. Existem coisas na palavra de Deus que são tão claras como a água. Por exemplo, a Bíblia diz que nós não devemos mentir em circunstância alguma. E isso é preto ou branco, 8 ou 80. Não há justificativa para mentira. Ah, mas eu tive que mentir. Não, nós não escolhemos mentir. Escolhemos mentir por diversas razões. Mas a Bíblia diz, não mintam. Antes falem a verdade uns com os outros. Outra situação onde Deus diz que é preto ou branco, 8 ou 80. Por exemplo, se ela diz perdoa, nós devemos perdoar. Não é condicional. O perdão é um mandamento, é uma ordem de Deus. Se Deus diz que adultério é pecado, não existe uma circunstância na vida que possa justificar o adultério. Portanto, tem coisas na palavra de Deus que são 8 ou 80, preto ou branco. Não há meio termo. Mas há também situações que a palavra de Deus nos traz, em que as coisas não são definidas pelo certo e errado, preto ou branco,
muitas delas são resolvidas através de princípios que a palavra nos dá. Por exemplo, princípios de 1 Coríntios capítulo 13, onde se descreve o amor. Existem situações que vai demandar de nós o exercício de paciência com o tempo do outro, com a velocidade de aprendizado do outro, com a imaturidade do outro. Tem situações que vai demandar de nós uma atitude de bondade, de ensinar e de ajudar o outro. Outras situações vão demandar de nós que nós precisamos caminhar ao lado da pessoa, não é apenas apontar a direção, mas caminhar ao lado dela. Sem pressa, sem pressão, sem palavras duras, ríspidas. Muitas coisas vão ser definidas pela atitude de amor que a gente tiver com ela, que a gente deva ter com ela. Você pode ter todo argumento teológico, todo argumento lógico, você pode estar aos seus olhos inteiramente certo e pode estar de fato certo. Mas se você estiver desconectado, se a sua fala, a sua vida estiver desconectada do Evangelho, da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, você terá perdido a oportunidade de abençoar, você terá perdido a oportunidade de levar o Evangelho ao outro que precisa também ser alcançado por Cristo. A palavra de Deus é rica. E como Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 3, 16, 17, a palavra de Deus nos ensina não apenas o que devemos fazer, mas também ensina como devemos fazer. A palavra de Deus é poderosa. E Deus não pega a Bíblia e bate na sua cabeça quando você erra. Ele, com paciência, como um pai, ama o filho, ensina e anda do lado, e quando cai ele levanta, ele ajuda a erguer e a corrigir os passos. Portanto, meus amigos, meus companheiros de jornada que temos acompanhado, eu quero encerrar então com duas reflexões e aplicações. Em primeiro lugar, que vida de comunidade cristã, vida de fé, demanda mudanças e adaptações. Isso faz parte da vida cristã. Não tem uma igreja sequer, não tem um ministério sequer, não tem um cristão sequer que não precise muitas vezes, de tempos em tempos, rever os seus conceitos à luz da palavra e fazer mudanças. Todos nós precisamos. Não é só o outro que tem que mudar, nós temos que mudar. E muitas vezes nós vamos ver a mudança na vida do outro quando nós tivermos a atitude humilde de reconhecer que precisamos rever os conceitos, sermos honestos conosco, com a gente mesmo, à luz da palavra, e fazer a devida mudança. E em segundo lugar, conheça a palavra de Deus. Estude, leia, aprenda, mas não apenas para encher sua mente de conhecimento, mas para conhecer o Deus da palavra. Porque é na intimidade com Deus é que nós vamos aprender a lidar com as pessoas. É na intimidade com Deus é que nós vamos ter discernimento para reconhecer o que é preto e branco e o que é cinza. Para reconhecer o que é certo ou errado. E reconhecer situações que a gente precisa lidar com amor, com compaixão, com paciência, com misericórdia. Que Deus nos ajude como igreja a ir além dos preconceitos que muitas vezes a gente carrega. Preconceitos que se tornam barreiras para o nosso crescimento, barreiras para a maturidade, barreiras para cumprir a missão de Jesus Cristo. Se você quiser ser um cristão de fato e de verdade, você precisa ter a mente aberta para Deus. Para Ele deixar que Ele faça os apontamentos, para que Ele faça as correções que você precisa. E nada melhor do que vida comunitária para trazer à tona o que está muitas vezes oculto em nosso coração, oculto em nossos conceitos e preconceitos, que precisam ser ajustados à luz do Evangelho. Que Deus nos ajude, que a gente possa crescer como igreja, crescer como companheiros de fé, firmes no caminho do Senhor. Por isso eu quero encerrar esse tempo com uma oração. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado porque nós podemos aprender com a Tua palavra que a igreja ela é imperfeita, ela é formada por pessoas imperfeitas,
pessoas maduras e imaturas. Ó Deus, e de um certo modo todos nós estamos ainda imaturos, precisando crescer na direção da semelhança de Cristo. Ajude-nos, ó Deus, a olhar para o Senhor, mas olhar também para o nosso próximo com muito amor, ó Deus, com compreensão e também firmeza na palavra. Ajude-nos, ó Deus, a crescermos juntos, firmes, Pai, para que nós possamos ser excelentes representantes do Senhor aqui nessa terra. Eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Se Deus assim nos permitir, nos encontramos na próxima semana. Fiquem com Deus.